Senhor, irmãos? Vamos fazer uma oração nesse momento. Senhor Jesus, graças te damos pela tua misericórdia, teu poder infinito. Obrigado, Senhor Deus, por essa noite, esse momento tão especial de celebração e adoração ao teu nome. Nós te reverenciamos, te adoramos e te bendizemos, pois o Senhor é o único digno de receber toda a nossa adoração. Obrigado, Senhor, por essa noite. Agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem assentar, irmãos, por gentileza. Como já foi dito aqui pelo nosso irmão Clamar, hoje nós estamos no nosso terceiro culto, do mês da família. Então é um momento muito especial para que a gente possa refletir, conversar, pois a família sabemos muito bem que é a base de todas as coisas. Se a família vai bem, as coisas vão bem; se as famílias vão mal, as coisas vão mal. Precisamos com certeza absoluta investir nas nossas famílias, investir na nossa família, no contexto pequeno, no contexto amplo. A gente deve investir também na nossa família espiritual, com toda certeza. Irmãos, nessa noite eu vou ler o texto de Colossenses, capítulo 3, versículo 12 ao 17. Quando a gente recebeu o nosso tema base para a gente conversar nesse domingo, eu tentei encontrar uma referência bíblica que abrangesse o máximo de temas possíveis. E o texto de Colossenses, de fato, ele abrange bastante do que nós vamos conversar, dos propósitos da nossa meditação e reflexão nessa noite. O texto de Colossenses, capítulo 3, versículo 12 ao 17, ele diz assim: Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência, suportando-se uns aos outros e perdoem as queixas que vierem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensine e aconselhe uns aos outros com toda a sabedoria, e cante salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graça a Deus Pai. Graças a Jesus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Esse texto tão incrível, escrito pelo apóstolo Paulo, primeiramente a igreja de Colossenses aqui, mas ele é um texto que com certeza abrange todas as pessoas em todos os tempos. Irmãos, então aqui a gente tem o tema dessa noite: vestindo-se de Cristo no lar. Muito obrigado, Pedro. Eu escolhi esse tema, vestindo-se de Cristo no lar, porque Paulo fala sobre isso. Nos versículos iniciais aqui ele fala que a gente deve se revestir de profunda compaixão. E depois a gente vai ver mais pra frente ali que o amor lá do grego, ele também tem esse sentido de você escolher, Depois, quando a gente chegar lá, eu falo um pouquinho mais sobre isso. Que o amor que Paulo coloca aqui não é um amor sentimento, mas é um amor de escolha. Você veste esse amor, ou você não veste. Você escolhe ou você não escolhe. Então, o nosso tema é vestindo-se de Cristo no lar. Então, a gente tem um propósito bem firmado aqui, que é convidar as famílias a se revestirem de Cristo por meio da paciência, perdão, oração e da compreensão. É fácil fazer cada um desses pontos aqui? Com certeza não, irmãos? Paciência, perdão, oração e compreensão. Todos eles são bem difíceis, só que com Cristo nós conseguimos vencer. Com as nossas próprias forças, com a nossa própria capacidade, com certeza não. Então a gente tem o primeiro ponto aqui, o chamado à nova vida em Cristo, que é o versículo 12. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado. Irmãos, nós somos escolhidos por Deus. Nós vamos viver uma novidade de vida a partir desse momento. A partir desse momento, como Paulo escreve, nós somos santos, somos separados desse mundo. As nossas coisas que, se antes nós fazíamos, hoje já não cabe mais a nós. Então a gente é chamado a uma nova vida. Então Paulo aqui ele escreve aos Colossenses para lembrar de que, como uma família de Deus, somos chamados a um estilo de vida que reflita a natureza de Cristo. A natureza de Cristo, irmãos, é diferente da natureza de qualquer outro ser que exista. A natureza de Cristo, ela é perfeita, ela é algo assim extraordinário e é um exemplo a ser seguido por todas as pessoas. Por isso que Paulo escreve com tanta ênfase
que a gente tem que ser santo e amado, como Cristo ensinou, como Ele viveu. Então Paulo ele escreve aqui para lembrar que a gente tem que ter isso na nossa mente, no nosso coração, e viver um estilo de vida. Como o Roberto pregou aqui ontem, né? A vida com Deus é muito além de você estar em um momento. A vida com Deus não são só momentos. A vida com Deus é um estilo de vida. Se a gente não levar isso para literalidade, se a gente não conseguir aplicar isso, algo muito sério está dentro do nosso ministério faltando. O estilo de vida cristão. Eu sou a pessoa que quer ser parecida com Cristo em todos os lugares e momentos da minha vida, né? Eu tenho aqui um texto de Martinho Lutero que ele dizia que a vida cristã começa em casa. É no lar que se prova a fé autêntica. A vida familiar, mais do que em qualquer outro lugar, é onde os frutos do Espírito precisam florescer. Como que é forte e profundo isso daqui que Lutero escreve lá no ano de 1520 aproximadamente, que a vida cristã começa em casa. Se os frutos do Espírito não se revelarem em casa, está faltando alguma coisa. E segundo ele, a nossa fé não é autêntica. Porque é no nosso contexto familiar é que você tem que demonstrar amor. Que muitas vezes falta paciência, falta amor, falta muita coisa. Que dentro de um templo, dentro de situações são mais fáceis, né? De a gente talvez mascarar certas situações. Então dentro do nosso lar, dentro do nosso contexto familiar, aonde deve se começar tudo, é lá que a nossa fé vai ser autêntica ou não. Então a gente tem que colocar isso no nosso coração e na nossa vida. A nossa vida em Cristo é uma vida diferente. É uma vida que, se talvez eu falaria alguma coisa em algum contexto, agora eu já não falo mais. Eu já penso, como as crianças leram aqui, né? A parte da paciência, eu vou contar até 10 ou até 20, não sei. Vamos contar até passar a ira. Algo que não é legal ser ouvido nem de ser falado, e depois provavelmente a pessoa vai se arrepender. Então a gente percebe então que nesse primeiro ponto nós somos, né, toda a igreja é chamada para uma nova vida. E a vida familiar, mais do que em qualquer outro lugar, é onde os frutos do Espírito precisam se revelar. Acredito muito que Lutero ele pensava assim, porque se você consegue refletir isso dentro da sua família, como a gente já conversou em alguns outros momentos, porque quando a gente está dentro da nossa família, parece que você vai criando certas manias que você não fala para outras pessoas o que você fala para uma pessoa que você tem muita intimidade. Você começa a criar certas manias que você começa, às vezes, ter que lembrar que você tem que ter o maior respeito pela sua família, pela sua esposa, esposo e pelos seus filhos. E a gente muitas vezes fala coisas para eles que você não falaria para outra pessoa. Então a gente tem que tomar muito cuidado nesse ponto, porque Paulo ele fala que agora, como povo escolhido, santo e amado, a gente tem que se revestir de compaixão, bondade, humildade, mas a gente vai conversando aqui mais para frente. O segundo ponto, irmãos, é revestir de paciência e compreensão. Se em primeiro ponto eu tenho que entender que agora eu tenho que viver uma novidade de vida, no segundo ponto eu tenho que ter paciência e compreensão. Quando o Paulo ele escreve aqui, né, mansidão e paciência. Ele vai falar de coisas assim, que com certeza aquelas pessoas sofriam, e nós hoje também sofremos com isso. Então a gente tem que ter compaixão pela nossa família, tanto no lar quanto em qualquer contexto que eu estiver. Eu tenho que ser bondoso, humilde, e tenho que ser manso e paciente. Então eu coloquei aqui que o lar é o laboratório da paciência. E eu até diria que o casamento é o laboratório da paciência, irmãos. Eu já falei isso aqui em outros contextos, em outros momentos. Quando Deus instituiu o casamento em Gênesis, é o maior exemplo de comunhão que você pode ter. Não é fácil conviver com uma pessoa. O Brasil, como eu disse já uns dias atrás, é o país recordista em adultério. Em questão de separação, aqui da América também, eu não tenho certeza absoluta, mas com certeza está no top 5, tá? O Brasil em questão de separações. Porque não é fácil você conviver com uma pessoa. É preciso muita paciência. O laboratório da paciência é a sua casa. É lá que você tem que demonstrar isso todos os dias, em todos os momentos. É onde lidamos com erros. Então as pessoas que estão à nossa volta vão errar, e eu também vou errar. Então você vai lidar com erros, fraquezas, birras, conflitos e rotinas que às vezes cansa.
E você vai ter que lidar com todas essas situações. Então a gente lida com pessoas, e nós somos assim, somos pessoas que infelizmente o pecado nos trouxe erros, fraquezas, birras, conflitos e rotinas exaustivas. Então às vezes o casamento termina por uma birra, e nem é algo muito grande, sabe? Às vezes nem é algo, nossa, extraordinário. É uma coisinha ali que a pessoa não abre mão, mas se ela abrisse mão, facilmente se resolveria aquele conflito. Então você vai lidar com isso. É muito fácil falar das crianças, né? A criança faz birra. A Valentina vai fazer 3 anos, ela faz birra. A gente não dá o que ela quer, ela vai fazer birra. Ela tem que aprender que a vida não é assim. Mas aí Deus quer trabalhar na vida talvez de um adulto também, que já era para ter amadurecido, já era para parar com birras, mas a gente ainda tem algumas birrinhas ali que a gente precisa resolver. Jonathan Edwards afirma: onde há mansidão, há semente de uma paz duradoura. Então eu gosto muito. Essas pessoas que eu cito aqui, irmãos, são pessoas que eu acompanho. Eu leio livros sobre eles, assisto vídeos sobre eles, tá? E Jonathan Edwards é uma pessoa que eu comecei a acompanhar. O Edson me falou desse homem e eu comecei a ler coisas sobre ele, ver vídeos sobre ele. E ele tem um rico acervo de coisas para que a gente possa aprender. E ele diz que é onde há mansidão, há semente de uma paz duradoura. Porque uma coisa é uma paz momentânea. A gente consegue resolver um conflito ali e tal, mas uma paz que se perdura. A paz que se perdura é só onde tem corações mansos, corações que aprenderam com Cristo, corações que não vai deixar coisas pequenas atrapalhar o seu lar, a sua família, e nem mesmo o convívio como igreja. Então desenvolver a paciência em casa não é apenas uma virtude, é uma necessidade espiritual. Então a gente pode ver assim, nossa, aquela pessoa, a gente olha às vezes e fala, nossa, como aquela pessoa é paciente, né? Mas isso não é, irmãos, isso não é somente uma virtude, não pode ser só uma virtude de algumas pessoas. Se isso não acontecer, a gente vai fraquejar, isso deve ser uma necessidade. E se eu tenho dificuldade com a paciência, eu tenho que aprender a ter mais paciência. Porque como eu estou colocando aqui, não é só uma virtude que a gente olha e fala assim, olha que bonita aquela pessoa, é tão paciente, eu queria ser assim também. Mas irmão, se a gente não nutrir, se a gente não trabalhar, a gente vai ficar só admirando como uma virtude e não como algo que é realmente necessário para a minha vida. É uma necessidade espiritual. Paulo não está escrevendo isso daqui porque é legal, algumas pessoas acham bonito. Não, é uma necessidade espiritual. É algo muito importante. Quando a gente vai chegando no versículo 13, está dizendo aqui, suportem-se uns aos outros, né? Isso aqui é muito forte. E perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Irmãos, isso daqui é tão profundo que a gente precisa dobrar nossos joelhos para entender o que Paulo escreve aqui. É muito profundo, é muito poderoso. Porque ele está falando de algo que acaba com famílias e acaba com algumas igrejas. Divide igrejas. Quando ele fala sobre o suporte que devemos dar. Então, suportar e perdoar como Cristo. Não é segundo os meus critérios, as minhas avaliações. Não é segundo o que eu penso assim, não. Tal pessoa merece ser perdoada, então eu vou perdoar ela. É segundo como Cristo perdoou. Então, quando Paulo acrescenta, porque ele está escrevendo. Quando Paulo está escrevendo aqui, ele vai colocando, suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Ele coloca um ponto, mas ele não finaliza. Aí ele complementa, perdoem como o Senhor lhes perdoou. Isso aqui, irmãos, é fundamental quando ele coloca isso daqui. Então, quando a gente olha para o casamento, questões entre pais e filhos, questões entre irmãos, o perdão é a ponte que restaura laços quebrados. A gente vê situações muito tristes de pais brigados com filhos, filhos brigados com pai. E ali, isso é muito triste, né, irmãos? Quando a gente olha para vidas onde que não existe perdão, não existe suporte. E com certeza não tem o perdoar como Cristo perdoou, que é fundamental em qualquer família, né? Então a gente precisa aqui dessa palavrinha que é pequena, mas é fundamental, que é o perdão. Sem o perdão as relações continuam destruídas.
Porque a gente acabou de perceber aqui, segundo Paulo, que a gente é fraco, a gente erra, e naturalmente a gente vai necessitar do perdão na nossa vida, no nosso cotidiano. Então a gente precisa do perdão para a gente restaurar elos entre casamentos, entre pais e filhos, entre irmãos, parentes, enfim, de todas as situações, mas aqui no caso de hoje é mais sobre família mesmo. Então o que acontece dentro do nosso lar, a gente precisa se perdoar. Precisamos olhar com esse olhar de suportar situações que muitas vezes não são fáceis. John Stott ele escreve: o perdão é tão essencial à comunhão quanto o oxigênio é a vida. Sem ele as relações morrem sufocadas. Irmãos, imagine que você tranca a respiração aí. Vê quanto tempo você consegue ficar sem respirar. Não é muito tempo, tá? E o nosso cérebro naturalmente vai querer impedir que você faça isso. Irmãos, o perdão é tão necessário quanto respirar. E as pessoas não entendem isso. Elas vão deixando, vão passando os dias, elas vão tentando viver sem respirar. E o que vai acontecer? Vai morrer, as relações morrem sufocadas. E aí se cria situações em que as pessoas não se perdoam há anos. E o que vale essa nossa vida? A nossa vida é como um sopro, é como a respiração. É tão breve a nossa vida, e você nem sabe o dia de amanhã, e as pessoas perdem tempo em não perdoar uns aos outros. John Stott ele é muito assertivo quando ele diz isso aqui. As relações vão morrer sufocadas se não existir o perdão. É tão essencial quanto respirar. Cristo não nos perdoa com reservas, ele nos chama a fazer o mesmo, perdoar como ele perdoou. Então Jesus ele não nos perdoa com condicionais, ele vai nos perdoar sem condição nenhuma. Posteriormente a isso, a gente precisa nutrir uma vida de comunhão. Mas inicialmente, não é por mérito nenhum que Cristo nos salva. E às vezes a gente quer consertar a pessoa antes de perdoar. Não é assim que funciona. Você perdoa e depois vai vindo a cura gradativamente. Porque se a gente for colocar reservas no perdão, não, tudo bem, eu vou te perdoar aqui, mas você precisa acertar isso, 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 aquilo. Gente, aí você está colocando reservas. Não é como Cristo nos perdoou. Cristo nos perdoou independentemente se a gente ia aceitar ou não. Eu já comentei sobre isso aqui em outro momento. É claro, irmãos, que na onisciência de Deus, ele sabia que existiria um povo salvo, lógico. Mas Jesus morreu na cruz na prerrogativa de ninguém aceitar ele. Isso é muito reflexivo. A Bíblia trata desse assunto. Você pode até morrer por alguém que é muito próximo a você, mas por alguém que você nem conhece é difícil. E Cristo morreu por pessoas que não aceitaram ele e que não vão aceitá-lo. Então Cristo nos perdoa sem reserva. O perdão é uma coisa... E claro que hoje eu estou falando isso daqui, são palavras, né? As palavras vão, as palavras vêm. Isso aqui é muito profundo. Se a gente não dobrar o nosso joelho, não orar e não pedir a Deus, isso aqui a gente nunca consegue. Quarto ponto, o amor como elo perfeito, versículo 14. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. O amor aqui não é sentimentalismo, mas ação sacrificial. Amar é cuidar, mesmo quando não há retribuição. Irmãos, eu já falei sobre isso, eu tinha uma opinião, mas quando eu comecei a ler os textos bíblicos, eles confirmam o pensamento que eu tinha. Eu sempre fui muito contra esse negócio do amor ser sentimento, ser emoção de momento. Eu sempre pensei, não, eu acho que o amor é muito mais além do que isso, sabe? E aí, quando você começa a analisar os textos gregos, por exemplo, esse daqui, quando você vai lá no texto grego e você faz a análise, você vai ver que Paulo aqui está escrevendo sobre algo que você escolhe vestir. É claro que o que eu vou falar aqui talvez seja muito vago, mas pensa você vai lá e escolhe uma roupa para você colocar no seu corpo. Isso é o amor. Você escolhe fazer aquilo. Você está pensando racionalmente no que aquilo vai implicar. E muitas vezes, como ele coloca aqui, é sacrificial, dói para amar. Não é algo assim que... às vezes é um pouco ao contrário do que as pessoas pensam, né? O amor deve ser algo legal, gostoso. Se torna, mas em alguns momentos ele é sacrificial. Vai doer muito para que você consiga amar alguém ou perdoar alguém, colocando aqui junto dentro do contexto. Então o amor
é cuidar mesmo quando não há retribuição. Foi o que Jesus fez. Ele amou na ideia que talvez não existiria retribuição. E de certa maneira não conseguimos retribuir o tamanho do amor de Cristo. Então o amor que Paulo fala aqui para as famílias, num contexto ali você, sua esposa, seus filhos, é sacrificial. E talvez o pai e a mãe, eles passam por esses momentos, né? Que você ama seu filho e ele vai crescendo, ele não retribui da maneira que você esperava. Mas porque não é assim mesmo que funciona. Você ama e talvez o seu filho nunca vai te retribuir, né? Aí às vezes a gente escuta assim, eu estou criando meu filho porque daqui a um tempo eu vou querer de volta o que eu estou investindo. Não é por aí que funciona. Então o filho vai casar, vai viver a vida dele. Talvez ele nunca te retribua o que você espera. Esse amor é sacrificial, é independente disso. É independente, olha só irmãos, agora eu chego a ficar emocionado, porque o amor às vezes é ser negado pelo próprio filho. Você vai amar. E Cristo, ele nos amou nessa ideia e ele vai aplicar isso. Agostinho de Hipona disse: ama e faz o que quiseres. Ele fala essa frase porque ele diz que o amor, ele vence tudo. Se você amar, você vai fazer o que você quiser, porque o amor é maior que qualquer coisa. Essa frase é tão curta: ama e faz o que quiseres. Ou seja, dentro do amor vai vir todas as outras situações. O amor, ele vai vencer todas as guerras, todas as lutas. Porque se o amor faz a raiz, os frutos serão sempre bons. Se a nossa vida tiver amor, os frutos sempre serão bons. Paz e gratidão e oração em família, o quinto ponto aqui. Na paz, gratidão e oração, versículo 15 ao 17. Né? Então aqui está escrito: que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração. Então quando a gente querer fazer juízo sobre alguma coisa, pensa na paz de Jesus. Porque às vezes nós seres humanos gostamos de ser juiz. Nós não gostamos de ser réu, né? Porque ser réu é difícil. Agora ser juiz é algo legal. E Paulo fala assim: então tudo bem. Quando você querer fazer juízo, pensa que que a paz de Cristo esteja no seu coração. Como Cristo iria agir nessa situação? Como Cristo iria agir nesse momento aí? Visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos, habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensine e aconselhe uns aos outros em toda a sabedoria, e cante salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Amém. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam em nome do Senhor Jesus, amém, dando por meio dele graças a Deus Pai. Irmãos, aqui nesses versículos a gente vê a prática da espiritualidade no lar, na nossa casa, na nossa família. A palavra sendo o centro de todas as nossas ações. Sabe aqui no versículo 16, quando ele diz assim, habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Essa palavra tem que habitar conosco, irmãos. Ela mora lá na nossa casa. Ela não mora só aqui dentro do templo. Às vezes a gente deixa a palavra aqui, né? E a gente vai para casa. E aí a gente acha que a palavra habita aqui. E Paulo está dizendo que essa palavra deve habitar em você, dentro do seu coração. Lá na minha casa, eu também vou levar o que eu estou aprendendo. Louvor como expressão familiar. E oração e gratidão como um estilo de vida que eu já falei e reafirmo aqui nesse final aqui. Charles Spurgeon dizia que a família que ora unida permanece unida. Então às vezes a gente falha em alguns pontos. A gente limita algumas situações. E nós sabemos muito bem que a família que faz as coisas em união são famílias que vão prevalecer em momentos de dificuldade, né? Então famílias precisam se reunir não apenas para refeições e conversas, mas também para adoração e ensino mútuo da palavra de Deus. As nossas famílias, para elas serem fortes e para fazer valer o nosso tema aqui, né, irmãos? Deixa eu até voltar aqui para trás. Para fazer valer a paciência, o perdão, oração e compreensão, a gente precisa ter tempo de adoração e ensino da palavra de Deus. Coisas desse tempo que está tão difícil. A gente usa a desculpa de que nós não temos tempo para nada. E a gente precisa reunir não apenas, eu coloquei aqui, irmãos, não apenas. Você sentar para comer, cantar, momentos de assistir filme é legal, lógico, maravilhoso.
Não apenas, isso também é fundamental. A gente também não vai querer que o filho só ora com a gente, mas no momento de assistir o filme a gente exclui ele? Lógico que não. A gente vai incluir a nossa família em todos os momentos. Isso aqui é fundamental para que a gente construa uma família espiritual e muito forte. Chegando aqui então no fim da nossa reflexão, a gente vai concluindo aqui, né? E chegamos no último ponto, que é o revestindo-se de Cristo diariamente, que é o versículo 17, né? Que na verdade eu já até adiantei aqui. Que Paulo vai dizer: tudo que vocês fizerem, façam no nome do Senhor Jesus Cristo. Isso aqui, irmãos, é poderoso quando Paulo usa esse texto. Façam em nome de Jesus. Aqui a gente vai chegando no final da nossa reflexão, numa conclusão, que pode ser que fique aqui, mas seria extremamente necessário que a gente conseguisse pontuar cada um desses itens aqui na nossa vida. O nosso maior desafio como cristão não é o que fazemos na igreja, mas como vivemos em casa. É lá que Cristo precisa ser visto em nós, no perdão, na paciência, na oração, na compreensão. O nosso maior desafio, irmãos, compreendam bem o que eu estou dizendo aqui, tá? Nossa, o irmão César está dizendo que a igreja pode ser de qualquer jeito. Não estou dizendo isso. O nosso maior desafio não é na igreja, que não é fácil. São coisas difíceis. São muitas coisas que a gente tem que levar em consideração, mas como que vivemos em casa? Como vivemos em casa, irmãos, reflete todo o nosso ao derredor, inclusive o que a gente vai fazer na igreja. Se a gente não está bem na nossa família, a gente não vai conseguir desempenhar bem o nosso trabalho na igreja. São coisas que são consequências uma das outras, né? Deixa eu... colocar isso aqui. Como está pesado! Como é difícil ter carregá-los! Está muito pesado! E eu não vou deixar eles! O que é que vocês estão olhando? Nunca viu ninguém amarrado, não? Alguém para chorar no ombro, para desabafar? Ela virou as costas para mim. Eu também não te perdoo. Vai estar sempre aqui amarrada comigo. E essa aqui é a minha irmã. Por causa dela eu sofri muito na minha vida. Depois que ela nasceu, os meus pais me deixaram de lado, passaram a dar atenção só para ela. E eu sofri muito com isso. Isso magoou demais. As roupas novas eram só para ela. A roupa que eu usava, ela ganhava de alguém, de um parente mais velho. Por isso eu não te perdoo. Você vai estar sempre aqui, junto comigo. Rapaz, escutando isso aí que tu está falando, na verdade, meu Marco, a palavra de Deus, ela fala que a gente tem que perdoar as pessoas, porque senão você vai ficar sempre preso a uma situação, você vai ficar sempre amarrado a situações. Você precisa libertar tanto a sua família quanto libertar você mesmo. Nessa noite aqui a gente aprendeu que um dos pontos que Cristo espera de cada um de nós é o perdão, como Paulo escreve aqui em Colossenses,
como Jesus vai ensinar para as pessoas, que a gente precisa perdoar, a gente precisa libertar as pessoas, libertar nós mesmos, viver uma vida livre. E como que eu faço para isso acontecer na minha vida? Como que você faz? Irmão Clomar, aqui a gente tem a palavra de Deus. Ela é o mapa para a nossa vida. Ela é a bússola para o nosso caminho. Tanto essa palavra ela pode te ajudar, quanto olha quantas pessoas aqui que podem te ajudar a aprender com o perdão. Aqui é a nossa igreja, a nossa comunidade, a nossa família. Eles podem te ajudar a você se libertar dessa dificuldade. E a palavra de Deus ela pode te libertar dessa dificuldade. A gente precisa aceitar Cristo e deixar Ele trabalhar na nossa vida. Pensando bem no que você me disse, né? Eu entendo que Cristo fez por mim, que Deus me perdoou. Por essa razão, por mais que você não me tratou como um filho, Pai, mas Cristo me perdoou, então eu também te perdoo, Pai. Você pode ir. Obrigado. Minha amiga, ela virou as costas para mim, mas Jesus não. Sempre que eu precisei, Jesus estava presente na minha vida. Por isso, eu também te perdoo, minha amiga. E a minha irmã, pensando bem, vendo por outro lado, ela não teve culpa da situação. Eu que não interpretei direito o que estava acontecendo, o coração difícil, né, dentro da situação. Mas assim como Deus perdoou, eu também te perdoo, meu irmão. Olha, irmãos, eu me sinto mais leve depois de ter deixado eles irem, né? Esse fardo não é fácil de carregar. Carregar um fardo desse, de mágoa desse da gente. Então, da mesma forma que vocês viram aqui nesse pequeno teatro que nós fizemos, né? Se alguém de vocês tem dentro de você uma mágoa, alguém que você precisa deixar ir, você tem que deixá-los, você tem que perdoá-los. Porque, como já falamos algumas vezes aqui, Maria e vocês são muito conhecedores da palavra de Deus. Deus nos perdoou pela obra de Cristo. Então não somos nós que temos que julgá-los. Temos que perdoar e amar como Jesus nos amou. Amém.